Salve pessoal, muito boa tarde no ar a partir de agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta quarta-feira. Dupla Grenal em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, Internacional no Rio de Janeiro encarando o Fluminense de Mano Menezes e o Grêmio jogando contra o Palmeiras em Caxias do Sul. Dois jogos importantíssimos para as pretensões da dupla Grenal no Brasileirão. Nosso primeiro assunto será sobre o Grêmio, colocando na tela para vocês aqui a enquete do programa de hoje sobre Pedro Jeromel, tá? Pedro Jeromel, o maior zagueiro da história do Grêmio. E a pergunta é, torcedor gremista, você aprovaria a renovação de Jeromel para 2025, direta, objetiva, né? Sim ou não? Pedro Jeromel para 2025, sim ou não? Para jogar futebol? Para jogar. Sim ou não? Não é um cargo diretivo, não jogar futebol. Tá ironizando, Pedro. Não, tô perguntando. Jogar. Eu sei que te incomoda, que já botou um predicado que é forte, né? Maior zagueiro da história. Não é a primeira vez que eu falo isso. Eu falo isso há um bom tempo. É, o que me preocupa. É convicção. Coitado do Baidec, coitado respeito, do De Leon. Respeito, todos meus amigos, respeito todos eles. E eles são grandes zagueiros da história do Grêmio. Seguindo, a gente vai falar sobre isso, tá, Ribeirinho? O fato de Jeromel ser o maior zagueiro da história do Grêmio. Mas tá tudo bem. Rafael Marques é que não vai ser, né? Rafael Marques. Saudades, cara. Bressan também, saudades. O Erley. Campeão da Libertadores, Bressan. Não, o Edgley também. É verdade. Vamos lá para a nossa central. Algumas lembranças aqui. É verdade. É uma quarta-feira. É uma quarta-feira nostálgica, eu diria. Mas eu acho que o Edgley teve um papel importante. Claro, da o próxima, Soares lá no Parque Central. Não da apenas próxima por isso, vez, cara. se um cara for importante de grupo. Da próxima vez, se for para falar de bagre, vocês me falam que eu trago pelo menos a vara de pescar. Me pareceu Edgley não era bagre. É uma crítica. Bem forte. Vamos lá, Michele Silva tá lá na nossa central. Vamos falar sobre Daverson, dia D na negociação entre Grêmio e Daverson. Michele, boa tarde. Dia importantíssimo, Gamba. Boa tarde para ti e para todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Este é o considerado dia D, dia decisivo para o Grêmio de fato contratar Daverson ou não. É um dia importantíssimo para que as partes elas cheguem finalmente a um acordo. O que o Grêmio sabe é o valor para tirar Daverson do Cuiabá, estipulado pelo Cuiabá em 5 milhões de reais. É abaixo da multa? Sim, mas ainda não é um valor que agrada ao Grêmio. A direção gremista entende que esse valor é muito alto, assim como também é alta a pedida do jogador salarial. O Grêmio já fez uma proposta, não chegaram a um acordo e o Tricolor estima que nesta quarta-feira tudo isso seja de fato resolvido. Não quer perder mais tempo negociando por este atleta. E parece que se o Grêmio coloca, senhor Diogo Rossi, o dia D para hoje para resolver, é fundamental porque não dá para arrastar essa novela mais, né? O tempo para o Grêmio urge. Antes do Diogo, só mandar um abraço pro Rafael Malenotti, né? Porque o dia D é hoje. Grande Rafael Malenotti. A velha! É nosso, né? E aí, bicho? Muito nosso. E aí, bicho? Os maiores fãs de Roberto Carlos desse país. Bom lateral esquerdo. Maior, Essa informação que traz a Michele, o Cruzeiro né? do Roberto Carlos, vocês sabiam ou não? Roberto Carlos? Sim. O Malenotti, se eu não me engano, fez uma apresentação nesse Cruzeiro do Roberto Carlos. Baita lateral esquerdo. Também. Vamos lá. É o Barcos Pirata também. Não, a informação da Michele diz que o Ribeiro errou, né? No seu prognóstico, né? Professor do teatro aqui, de ligar pro presidente. Não é bem assim, né? Pra tirar o cara de lá. Tu imaginou que seria mais fácil, né, Ribeirinho? Não, mas tu sabe que eu estou muito preocupado e acho que até que irei gravar um vídeo hoje à tarde sobre isso. Temos a chamada? Temos. Temos? Temos. O Grêmio precisa contratar titulares. E acho que o Grêmio corre o risco de novo repetir uma janela amaldiçoada, onde contratou jogadores que pouco fardaram. Os nomes todos que eu estendo assim... tem uns nomes muito bons, como o Micael, né, e tal, só que... né? Aí, como é que é o rapaz do Tajeres lá? Naruel Bustos. Naruel Bustos. Eu só quero dizer pra Nicole que tudo que eu falei pra ela que aconteceria no programa acabou de acontecer. Espelho, ela não precisa se preocupar. A gente pode Eu criticar falei pra ela assim, Nicole, vamos abrir com o Daverson? E ela, vamos abrir com o Daverson. Daí eu disse pra ela, só tem um detalhe. O programa vai desviar automaticamente do assunto Daverson para outro. E é o que nós estamos fazendo. Muito bem. Parabéns, Nicole. Dito isso, né, Nicole? Não, tá bom. Tu entendeu a crítica, né? O Bicalo, tá bem. O Daverson veio para ser reserva, ponto. Reserva? Eu sinto uma depressão vendo esses gols que passam no telão, já falei sobre isso, né? A produção, ela faz pra provocar a gente aqui, né?
Porque só passa gol que o Inter toma, né? Aí tem ali o zagueiro Pedro Henrique, Paulo Vitor. O negócio parece me dar uma vertigem aqui vendo esses dois. Diogo Rossi e Daverson chegaria para ser reserva? Sim, chegaria para ser reserva. Então não pode ser contratado, né? Por 800 conto não pode ser Hoje ele vai ser titular. Tá. Porque o Diego Costa tá machucado. porque recuperado, hoje- volta para o banco. Hoje é 10 de julho que ele pode jogar. Cara, ele vai é amanhã, precisar. né? Hoje é Diogo, dia 3. Diogo, quarta-feira. Semana que vem. vamos pensar numa questão aqui, ó. Quanto tempo Calma aqui, ainda pro ele Diogo? não joga 2 meses, tu acha que ele vai jogar dia 10? Assim, ó, eu vou dar a informação pra vocês e vocês façam o que vocês quiserem com ela. Calma, Diogo, calma. Tá? Uma pessoa me disse o seguinte, essa novela tem que acabar hoje. Perfeito. E essa expressão pra mim foi Quem muito te disse, impactante. pensa bem, Muito impactante pra mim. pensa bem. Porque ela me disse assim, essa novela tem que acabar hoje. Aham. Pro bem ou pro mal. Eu senti 2 pontos nessas manifestações. A primeira que Tá de saco cheio. estão com pressa, né? Estão com pressa lá dentro. Outra coisa é que, né, talvez o pessoal tá meio com dificuldades aí pra fazer as coisas. Então assim, eu vou dizer bem honesto, Gamba, tá muito caro, tá? Acho que o Daverson tá em outro mundo. Perfeito. O que é normal do menino maluquinho, né? Né? Assim, ó, a gente tá falando de um jogador que recebeu uma proposta do Grêmio, encaminhou um acerto, dias depois o empresário dele disse que era 3 milhões de reais de luvas e quase 800 mil reais de salário, tá? O Grêmio disse, não, peraí, vamos dar uma acalmada aí que não era isso que nós tínhamos pré-conversado. Como ele acabou pedindo para outros clubes também esse valor, Leilãozinho clássico, obviamente. né? Agora, o Grêmio disse que, ok, a gente conversa e ajeita essa situação, tá? O problema, e aí eu não sei se eu trato como problema, porque cada um faz a negociação como acha que tem que fazer, é o Cuiabá. O presidente Cristiano Dresch pede 1/4 do valor da multa, 5 milhões de reais. E o Grêmio disse que esse valor não paga. Então assim, ó, me disseram o seguinte, provavelmente... Qual o limite essa do Grêmio na multa? Não, tá muito longe desses 5 milhões. Muito o Grêmio não longe. vai pagar esses 5 milhões pro Cuiabá. Se pagar os 5 milhões pro Cuiabá, tá? Aí não paga as luvas do Daverson. Perfeito. Não tem ninguém pra mandar pra lá? Pescador? Tem vários. Tem vários, né? Tem alguns. Tem Claro. alguns. Tem que ver se o Dr. Tem Dresch vai alguns. querer. Tem que ver se o Dresch quer, né? É que o presidente do Cuiabá, ele é um cara... Ele é Negocia ponta bem, firme, cara. negocia bem. Não Ele é é... ponta firme, Não né? era só a ligação. Negociar, Não era tão fácil, não era tão fácil. Negociar com Jogamos Cuiabá. juntos, futebol gaúcho. Negociar, Roxo, com, Cuiabá, não? negociar com Cuiabá Com o hoje. Olha Gaúcho, no Não Mato deu? Grosso. Não. Negociar com Cuiabá hoje, com o presidente Dresch por lá, é a mesma coisa quando a dupla Granal negociava com o Goiás nos anos 90. É tipo isso. Não tem a menor possibilidade de barganha. Atlético Paranaense era muito Atlético difícil Paranaense também. também. Mas eu gostaria de botar mais uma pimentinha. Bora. Pô, eu acho que o Grêmio tem que trazer o Davidson. Tanto é que eu fiz aqui a ligação. Fui o primeiro a falar, olha, Foi. tem que fazer, tá bom. Primeiro a ligar pro David. Só que tem o seguinte, o Davidson, foi o último jogo dele em abril, se não me engano. Ele está acima do peso. Tá. Tô te dando uma O cara que informação. tá que nem eu, com sobrepeso. Não, ele não tá que nem tu. Eu te garanto. Nossa. Tá, eu sei. É que tu não conseguiria jogar bola, entende? Em uma semana. Não, a relação tá boa. Me pareceu Tá boa, tá uma boa Vocês crítica também isso. A querem relação resolver tá alguma boa. coisa, não? Colar. Olha, eu acho que Meio-dia e vai 10. eu acho que Já isso vai, duas. eu acho que isso aí vai acabar em litígio, tá? Em litígio. Um dos dois vai ter que sair. Não, nesse ambiente não tem como Não permanecer. tem acho como também. permanecer. Não tem como. Os dois nesse ambiente não É. tem como. Então eu quero dizer o seguinte, de novo o Grêmio vai trazer um jogador que não está pronto para jogar. Porque quando ele estiver pronto, o Diego Costa já voltou. Essa era a pergunta que eu ia Sabe, fazer. eu Costa consigo volta dar antes né? dele estar em forma. O Grêmio está repetindo os mesmos erros. Mas também é verdade que vai precisar do cara quando o Diego Costa estiver aí também, né? Porque, Tá, mas aí não é Diogo, título, quanto Grêmio precisa- tempo ainda pro o Diego problema Costa do Grêmio, voltar? Colar, é pra ontem. Final de O julho Grêmio só. precisa resolver pra Julho. ontem. Sim, mas o Diego Costa vai ficar fora Não, mas outros tudo bem, momentos mas aí tu também. traz o Daverson, ele tá acima do peso. Quanto tempo pra ele jogar? Cara, Já não resolve o problema pra Mas daí, ontem. olha só, essa informação ela é importante. Pô, final de julho, tá? Bom, cara, pra tu botar esse jogador, o Daverson, em forma, uns 20 dias. Sabe por quê? Final Se tu de julho. botar ele para jogar, Final de julho. ele vai estourar. Ou também. seja, Coincide. tu vai coincidir. Tu vai até o final de julho sem Ele não ganha resolver o teu problema. ele não ganha 800 mil reais no Cuiabá. O que é melhor, o Davidson Né? com uma barriga Ele de não- cadelinha prenha ou o JP? De Não, novo, cara, isso mas aí, é cara. que de Mas novo... Ele vocês- ganha- ele ganha Só no- um pouquinho. cara. Gente, Coitado do Grêmio, não, isso, não, cara. só um pouquinho. Não Vocês tem estão machucando mistério. o Mas Grêmio eu vou com falar- isso, cara. Vamos lá, Ribeiro. O que eu Não vou falar faz pra isso com o vocês, Grêmio, velho. todos vocês sabem, e sabem bastante. O Davidson, do estado que ele tá, se o Grêmio apressar a volta dele, ele vai entrar em campo. Ele Vai vai lesionar. Ele vai machucar. Ele vai ficar lesionar. fora 2 meses. mais tempo.
Porra, então assim, não é assim, Calma. gente. Não é assim. Fala, Alexandre Ernest. Não, eu acho que é nesse sentido, se a gente for olhar, é como eu digo, se eu tô me despindo do clubismo, né? Processo empático. Porque se eu... simpático. Eu, por mim, espero que o Davidson venha mesmo, porque os caras vão gastar 800 mil para um cara daqui a pouco ficar no DM. Que eu concordo, nesse aspecto eu concordo com o Ribeiro. Fisicamente, dificilmente ele vai conseguir jogar em alto nível antes de 20 dias. Qual é a leitura do Grêmio, Diogo? Ele chega para jogar, Desespero. 20 dias de preparação para voltar para jogar? 20 dias de preparação não. Mas o Aí Grêmio sabe... vai coincidir retorno do Diego Costa. Mas o Grêmio condições. sabe que ele está um pouco acima do peso, sim. Ele treina, mas não está... Qual é o prazo que o Grêmio trabalha fechando o negócio? Ele chegaria aqui e teria que jogar em uma semana. É só Uma semana. É só tu pegar a data da janela. Qual é a data da janela? 10 de julho. 10. Quarta-feira. Sabe por que aumentou o valor do Daverson? Por quê? Por que as coisas aumentaram? Porque outros clubes tentaram. Sim. E um deles é vermelho. O Inter tentou a contratação do Davis? É por isso. Não tentou, o Inter perguntou. Perguntou. Se Agora pergun- ou se- antes? Agora. Se perguntou, é porque tinha interesse. Ninguém pergunta algo que não tem interesse. Tá. Tu não chega numa loja, tá? Com uma roupa que tu viu na vitrine que tu achou bonita e pergunta, quanto custa? 500 pila. 500 pila eu não tenho. Beleza. Tu queria, mas tu não Não, é conseguiu um contratar. contexto em Ou tu não relação quis. Foi um pedido do Não, Cudê? o Cudê pediu o Davidson em 2020 pro Inter também. É um jogador que ele gosta muito. Só que assim, né? O Inter hoje ele vive um cenário de que assim, o Inter tem 3 jogadores para posição. Talvez 4 com o Luca, né? Se botar o Luca Drummond são 5. Só que são jogadores que têm prazo para voltar, mas não vão voltar. Aí o Alário é um jogador hoje inconfiável, afinal ele joga 1 para 3, para 2, tem dor, não consegue jogar. Então o que foi feito? Olhem a situação do mercado. Quais são os jogadores que estão no mercado? O Davidson é um, tem outros jogadores também disponíveis agora. Quanto custa? Tanto. Tá bom, portanto, a gente vai esperar o Borré e o Valência voltar. Não vamos fazer movimento em relação a O isso. ponto, Diogo, que eu acrescentaria, além da questão do Davidson ter despertado o interesse de outros clubes, dentre os quais o Inter que fez uma sondagem. Corinthians quase fez uma levou, pergunta, né? Corinthians, Antônio Oliveira queria ele lá. Tem o desespero do Grêmio. Claro. Tem o desespero do Grêmio. O Grêmio Cuiabá, tem olha, ninguém. o desespero do Grêmio, correndo contra o tempo, janela fechando. Vamos lá. Ô, Gamba, a gente tá falando há dias aqui, o Grêmio não tem ninguém. O Grêmio não tem um jogador dianteiro com número 9, que são as características que o Renato gosta de jogar. O Grêmio não tem. O Grêmio não tem esse jogador. O Grêmio tem um jogador tem que esse voltará de uma lesão. Não, mas perfeito, Pedro. Tá. Só que vai trazer um que ainda assim não está pronto para jogar. Não, mas é que aí não sou eu que estou achando bom ou estou torcendo Não, pra que dê perfeito. certo. O Grêmio se colocou nessa posição. Mas tu entende que ainda assim... Bom, eu nem que eu acho estou que o maior entrando no mérito problema- dos valores. Acho que o maior problema é o desespero pelo Davidson. Ele encarece, né? Óbvio. Ele fica É mais claro, caro. é claro. Todo jogador, quando tu tem necessidade, Claro. ele fica mais caro, né? É óbvio. Claro, tem vários motivos. Tem essa do desespero, tem o fato do JP Galvão ganhar mais de 1 milhão e ser teoricamente o Foi o titular. exemplo que tu trouxe ontem aqui do Edenilson, Do tá? Edenilson. Aí veio o agente do Davidson e olha lá, peraí, o centroavante de vocês ganha mais de 1 milhão. Aham. Eu vou levar um que pode ser a solução dos problemas de vocês. E não só isso, o cara tá indo embora, né? Perfeito. O cara que Se vocês ganha têm mais, condições de bancar isso, vocês peraí, têm condições. eu ainda tô pedindo menos. Claro. Eu ainda tô pedindo E menos. eu ainda tenho currículo. Né? O meu jogador ainda tem currículo. E que currículo? Ele é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, jogou O na que pesa, Espanha. o que pesa contra ele é a questão Mas ao mesmo da tempo, condição física. Cara, eu vou mas dizer ao o seguinte, mesmo ó. tempo o desespero também está dentro da questão assim, tu não está contratando esse jogador do currículo. Tu não está contratando, tu aí está que tá. contratando o Davidson claro. do O Cuiabá. agora, Tu não está agora. contratando o Não, não. Davidson. E mais, é do o agora do Palmeiras. Cuiabá, fora do peso, precisando Yes. de um condicionamento Sobre- ideal. Eu quero Sobre dizer duas atacantes. coisas antes, Tá tá? bem. A primeira, aquela camisa, que Gostou? blusão lindo, cara. Bonito. Obrigado, Aliás, cara. É um vocês moletom, tão cara. bom. Tá É aqui, um ó. moletom. Cara, É um moletom. que louco. Eu acho gostaria de ter os um. detalhes Tá bonito. importantes. Eu assim. queria- Vamos providenciar. Nós temos que Eu emagrecer queria, um pouquinho. eu queria Vamos dizer... providenciar. Mas eu só quero fazer uma observação. Aqui é lindo também, tá? Não, eu até tenho inveja. Aqui é lindo também, Eu tá? queria, inveja. dizer o seguinte, tá? Meu endereço não mudou. Poderiam me mandar um desse aí também. Olha aí, ó. Aqui, ó. Não mudou o teu endereço? Meu endereço não mudou. Não, peraí. Não? Peraí. Não? Tem Você vai certeza? fazer o balai, então fecha aqui. Continuo morando na minha Balaio! casa. Peraí. O balaio! Ô, Cássio, Rodrigo, os queridos aí, por favor. Corta-vento fashion diferenciado, aquele lá nós queremos também, entendeu? Aquele Vocês que só o Marcelinho Razia vocês- tem, né? Vocês têm o endereço. E não vem dizer que vai mandar pra Delfino Rie, porque a gente já se mudou, entendeu? Tem que mandar pra cá, entendeu? O Ribeirinho, o Ernest aqui, o Gamba, Estamos ali, aqui. o Polar, Não, o ali, Gamba tem, o Gamba entendeu? tem. Não, mas nós queremos mais. O Gamba vem com a Harley Peraí, dele. cara, nós somos de que Harley. nem, nós somos que nem o Al Pacino
Já viu o filme do Al Pacino? Sobre Claro. Qual é o que tu mais gosta do filme do Al Pacino? Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. É isso aí. Ele diz assim, eu quero o mundo, tudo que tem dentro dele. Então, Deixa eu pode mandar acrescentar os três aí. acrescentar uma coisa sobre sobre isso Davidson. que o Ribeiro tava... Antes só de tu falar, eu outro tenho uma nome tese. que o Ribeiro falou antes ali, que é do Bustos, Naruel Bustos, 25 anos, jogador do Tajeres. Na mesma ligação que eu fiz hoje, me disseram assim, esquece, Esquece. Tá. esquece. Tá, e agora Eu vou confio dizer, muito nas tuas informações. Eu vou dizer, eu também, muito. eu Obrigado. também, Eu confio embora a também. gente não esteja se dando mais. Tá? Por quê, Vocês cara? querem dar um Não abraço? sei. Não, Círculo eu Central. acho que haverá uma separação. Eu acho. Eu quero Parece dizer- que mora na mesma casa, hein? Eu moro na mesma Amanhã eu cidade. venho de roxo pra celebrar a união. Boa. Amanhã eu venho de roxo. Eu vou dizer o seguinte, a nossa cor. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou apavorado com o desespero do Grêmio. Porra. Se tu tá apavorado, imagina Sério? os gremistas. Porque é o seguinte, o Grêmio Não é? não pode, eu vou repetir, o Grêmio não pode cometer o mesmo erro da penúltima janela. Ah, então esquece. Mas o Grêmio, por Porque que tu senão- tá apavorado, cara? Eu estou apavorado. Olha os nomes que estão sendo colocados. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Diogo. Diogo, tu chegou a, porventura, E hoje é dia pegar... 3. Porventura, tu chegou a pegar os números, assim, do custo de cada um dos nomes especulados, Mikael... Não, cada um individualmente eu até sei. Quanto que daria, por exemplo, a soma de um Daverson, de um Bustos e de um Mikael? Tu quer chegar no Gabigol, né? Ah, eu quero Quer chegar no Não, Gabigol. os três daria mais que o Gabigol. Outra coisa Não, que mas eu vou eles não dizer, vão contratar os outra três. coisa Eu que eu sei vou que dizer, não. tá? Mas querem contratar dois. Que também alimenta o meu Aí tu pavor. bota um esforço lá com o tio do arroz. Outra coisa que alimenta o meu pavor. A tropa está em atividade, elogiando o Vina. Botaram a tropa para elogiar o Vina. Ah, o Vina se ofereceu pra voltar. Tá? Não, mas a tropa na timeline tá tudo, o Vina é importante. Não é sabe? importante. Botaram a tropa para trabalhar. É, Então, sobre o- cara, eu tô apavorado. Não sei se a gente tem. Eu não vi 100% espelho hoje, peço desculpa, mas se a gente tem o Vina pra depois, eu Posso poderia olhar falar aqui? depois. Tá, mas Legal, eu falo do segunda Vina então fala que eu aqui. recebo, se Cara, não me Tu aprova o Vina? Não aprova o Não Vina. aprova. Não aprova o Vina. Aliás, tu tinha falado isso lá atrás, né? Sim, não aprova. Quando não ele se aprova. ofereceu. Agora, o que eu sei de informação sobre o Vina é que dia 6 ou 7, que dia é dia 6 ou 7? É final de semana? 6 é sábado. Tá, então 7 é domingo. 6 ou 7 o time dele se reapresenta, 5 é sexta. 5 Tá. é sexta-feira. o Al Isso é Hazen. bom, hein? 5 é sexta. O Al Hazen, que é o time dele, se apresenta no final de semana. Ele tem a obrigação de voltar na outra semana para lá. E ele quer o documento para ser liberado. Tá. E com o documento sendo liberado, entre ele e o Grêmio, tá ok. Só que o Grêmio disse para ele, isso já faz um tempo, tá? Que o Grêmio disse para ele, olha, ou tu te libera de graça, do tipo, rescinde teu contrato e vem para cá. Perfeito. Ou consegue um empréstimo sem custos. Tá. Aí a gente aceita. Só que o detalhe é, e pelo que eu soube, ele vai ganhar a metade, se fechar com o Grêmio, do que ele ganhava quando jogou aqui. Não é a metade do que ele ganha no Al Hazen. Entendi. Tá? É a metade do que ele ganhava aqui antes. Ah, ele vai ganhar 200 mil, então. É, não sei exatamente se é esse valor aí, mas é a metade do que ele ganhava antes. Tá. Pra ser o reserva do Cristal. Ô, Diogo, uma pergunta. Sou contra. O que o Inter fez agora com o Daverson, de levantar o telefone do gancho. E aí? Que isso, cara? Levantar. O que é gancho? Como assim levantar o telefone do gancho? Eu sou um cara novo. Eu sou um verdade. nativo digital. Não Ah, tenho cara, essa ele referência. mandou um áudio no zap. Pronto. Manda um áudio no WhatsApp, tá? Cara, isso aí me deu uma coisa assim. Esses dias o meu filho tava com os amigos lá, e aí eles queriam ver lá a minha coleção de discos, né? Aí eu botei o disco tá, pra eles lá pra ver a qualidade do vinil. Aí um chega assim, como é que troca de faixa? Muito bom. É isso, cara. É isso. É isso, é isso. Mas eu Tá, digo tirou assim, o telefone do gancho. mandou o áudio lá pro Inter, mandou um áudio para saber do David. O Grêmio já chegou a mandar esse áudio para o Flamengo para saber do Gabigol? Pelo que eu sei, o Grêmio foi atrás do Gabigol, soube quanto custa e disse que não tem como. O Grêmio ou o Renato? O Grêmio. O Grêmio. O Grêmio é o Renato, é todo mundo junto, entendeu? E eu explico aqui, eu faço uma ligação, eu não precisaria... não é uma informação, é só uma ligação para vocês entenderem por que o Grêmio acha caro. Tá? O Grêmio tentou o Carlos Vinícius, lembra que nós trouxemos aqui essa informação? Vini da Pose. Vini da Pose. Sabe por que o Grêmio não contratou o Vini da Pose? Porque ele pediu 1,5 milhão por mês. E o Grêmio achou caro. Nós estamos normalizando esses valores. Não, mas o Grêmio não Futebol brasileiro quis. é uma- Jogaram, é uma loucura. Mas é por isso Não, que o talvez Inter- o erro do lado de lá, É né? por Do agente isso dele. que o Inter vai contratar atacante. Ah, agora aqui, ó. Por esses valores? Assim, ó. E o Daverson não, perdão, e o Gabigol é mais caro que isso. o Grêmio não tem assim, nem ó, 1,5 milhão. Tu vai comparar com o JP, entre né? Não, peraí. Entre o Vini da Pose, Mikael,
Daverson. Ô, Grêmio, pelo amor de Deus, cara, chama o tio do arroz e traz o Gabigol de uma vez. Não, mas é que querido. assim, se eu sou o Gabigol... Mas que barbaridade, se eu sou cara. o Lil Gabi, né? Eu pego... Lil Gabi. Tô vendo o Donos da Bola RS, né? Daí eu tô vendo o jogo, muito bem informado, né? Daverson, 800. 1.200 Carlos Vinícius. Vini da Pose, Olha aí, JP 1.500. mais de um. JP, 1. Não, só um pouquinho. É 3. Tá. Ponto. Agora eu vou ser impopular e o Espinosa vai ficar bravo comigo. Já sei, Mas vai tem falar um mal do link Gabi. com o que eu penso sobre o Gabigol. Tu vai acha falar que ele mal não do Gabi. vale? Seria um erro pro Gabigol vir pro Grêmio. Um erro. É. Porque o seguinte, tá? No Grêmio ele vai ter 2 chances por jogo. E vai perder porque ele é um perdedor de gols. Fez mais contra o No Fluminense. Flamengo né? ele tem 20, aí ele faz 2 e está tudo bem. No Palmeiras ele vai ter 10 e ele vai fazer 1 e tá bem. Aqui no Grêmio não vai ser assim. O Grêmio vai criar 3 chances de gol e ele vai perder uma. Você acha que no tiver. Inter seria melhor, então? O Gabigol? Também o Inter não ia dar certo. Não é Sabe que eu estava ouvindo, Ribeiro, uma análise num programa do centro do país sobre o Gabigol, eu lembrei de ti. Que o Ribeiro defende muito que o sucesso, e eu estou falando assim, sério, não estou sendo irônico, o sucesso do Gabigol é por conta do Flamengo. E a análise era o ambiente do Rio de Janeiro favorável para o Gabigol. Claro. Que talvez ele não renda no próprio Palmeiras, Claro. por É não ter possível. o ambiente do Rio de Janeiro, que é o que ele gosta. Ah, mas daí a gente ele vai é o saber que agora. gosta. Mas aí a tendência é que a gente saiba agora. Indo pro Palmeiras, Isso. ao lado do Abel, se ele fizer exatamente a mesma coisa que ele fez no Flamengo, Ele derruba a tese. do Ribeiro Ele acabou. derruba a tese. Acabou. Mas a leitura era essa, era o ambiente do Rio de Janeiro, né, como fator determinante para ele ser o que ele foi no Flamengo, que não foi em outros clubes, né? Nossa central, Michele Silva, Ele vamos tá sempre falar aqui. so- Ele tá Hã? aqui. sempre no almoço. Ele tá sempre aqui do lado. Doutor? Sunglasses. Ai, cara. Cara, vamos lá, é difícil. É Michele. pertinho aqui, é só falar com difícil. ele. Vamos falar sobre Kudê e Mano Menezes, Michele Ah. Silva. Uma pauta nova no programa, Gamba. Algo que a gente não gosta muito de falar, a gente não gosta muito de debater, mas precisamos. Vamos lá. O Grêmio, aliás, o Internacional, né, vai enfrentar o Fluminense nessa quinta-feira. Reencontro das duas equipes, mais um reencontro desde aquela eliminação na Libertadores em 2023 e mais um reencontro entre Mano Menezes e o técnico Eduardo Kudê. A gente tem o retrospecto de outras vezes que esses dois treinadores se enfrentaram. Tem aí as duas partidas em 2023. Primeiro, Kudê comandando o Galo, venceu o Internacional por 2-0, o Inter ainda de Mano Menezes. No final do ano passado, o Inter quebrou, né, um retrospecto de nunca ter vencido na Neoquímica Arena. O técnico Eduardo Kudê com o Internacional venceu o Corinthians por 2-1. E agora, mais um jogo entre esses dois técnicos na quinta-feira, mais história neste embate. Muito Por que bem, que vocês Mano fazem Menezes isso? e Eduardo Kudê. Bom, porque vai haver um enfrentamento na Foi tu que quinta-feira. definiu a pauta do programa? Não, foi tu. absolutamente. Quem é que definiu essa pauta? do Todos programa? nós, em comum Todos acordo. nós ontem Não, após nem o programa. todos nós. Nem todos Não? nós. É. Não, eu posso contar verdades, né? Por o que Ribeiro que foge sempre. essa rivalidade entre Kudê e Mano? Tô vendo o Não Instagram do entendi. Mano aqui, tá? Viu mais uma Mano Menezes crítica. no Flu, dia 1. Bem-vindo ao CT Carlos Castilho, Teve professor. rios? E fotos Rios? do Mano já com os jogadores. Tem um abraço aqui no Thiago Santos. Mano Quem? conversando Ó, com o elenco. Thiago Santos, aí, ó. Thiago Olha aqui, ó. Santos. Quem mais? Na roda, o monstro Thiago Silva. Thiago Silva, legal. Sidney Lobo, da sua comissão. Mano já tá Mi- trabalhando. Mr. Mano Wolf. já tá trabalhando. Tá, mas ele vai estar pronto pra quinta-feira? Vai. Vai estar no bindão? Pra quinta-feira. Pra sim. quinta. Vai. É que tem que sair Vai. hoje, né? Vai hoje. Já chegou, já treinou, já tá inteirado. Pegou o voo óbvio de que- Lisboa, pegou o carro. Tu Ele tá bem, imagina. tá bom. Informação. Mano Menezes iniciará seu trabalho nesta terça-feira, Ó. quando se apresenta e comanda o grupo em treinamento no CT Carlos Castilho. Atenção Ó, para essa informação, Ribeiro Neto, para ti. A estreia deve acontecer na partida contra quem? Isso tá nas redes do Mano Menezes. Tá? Internacional. Tu Na acompanha postagem bastante? dele. Eu não Na postagem consigo dele. ver, desculpa. A estreia deve acontecer na partida contra quem? Eu não consigo ver, tu pode me ler pra mim? Internacional. Contra o Internacional na quinta-feira, às 8 da noite, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Ó, o Brasileiro. colar é bloqueadinho Legal, pelo legal. Mano. Pode Tá ler pra colocado mim? no perfil do Mano? Pode ler pra... Não, tô brincando. Ah, bom, mas Só alguma coisa só, tu fez só de contra ele. só de alguns outros jogadores. Cara, eu queria dizer o seguinte, né? Assim, a gente vai debater essa situação do Mano versus o Kudê. Tu gosta desse assunto, né? Mas Debate, né? neste momento, É que o Kudê tem 100% ali. pelo que nesse eu sei. momento não há nenhum tipo de debate, né? Na minha visão. O Mano Menezes é um treinador que estava no mercado, que os últimos trabalhos dele foram completamente insuficientes, Largou o Metallica agora né? também. Completamente insuficientes, tá? Ele tá pegando o pior time do Campeonato Brasileiro, que todo mundo bate no pior time do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, na situação que se encontra, Ele só pode melhorar o foi Fluminense. muito bem. Então, assim, eu não vejo nenhuma perspectiva
Entretanto, do jogo de quinta-feira, no caso amanhã, o Internacional não fazer 3 pontos. Internacional. Eu gosto desse veneno do programa, né? O Diogo é um cara que tem o pai colorado, ele conhece as entranhas do Beira-Rio, né? Ele não é um cara desinformado. Sim. Mas ele joga esse veneno para justamente criar esse ambiente. Mas né? o material humano é bom ali no Fluminense, tirando os mais velhos. Legal. Eu sempre bom, se Não sobra ninguém. Não sobrou ninguém. É que o cara é o time do Luciano do Vale. só um pouquinho, É que, né, na gente? verdade, essa pauta, ela não digo importante, né? Mas ela é feita também pelo próprio Mano Menezes, né? O Mano Menezes também criou uma certa rivalidade com o técnico Eduardo Cudê a partir do momento em que o trabalho dele sofreu uma derrocada no Internacional, né? Tá, mas essa rivalidade evidente... vai ser contra ele, tá? O primeiro passo para ele se dar mal é ter essa coisa... a maioria das pessoas que guardam uma raiva no coração, assim, acaba, né? Acaba pagando o preço. Exatamente, pagando um preço complicado. Mas Porque- ele tem essa raiva do Cudê, do Inter? Essa mágoa Não. da instituição. Eu acho que não Ele é uma não Me raiva a parece palavra, que tá? foi uma saída super tranquila. Ele Gamba, não do Inter. gosta mas do é do Inter Nunes. ou do Cudê? É que, na isso, a minha verdade... dúvida é essa. Não, ele A rivalidade saiu- é com o Cudê, Não, a rivalidade não. é com o Inter. A Ele rivalidade saiu é com o Inter. magoado A rivalidade porque com o ele Inter. Eu acho que ele da tem uma torcida, mágoa, eu acho que não é raiva, É né? mágoa. Eu acho que é Não, mágoa. tá, pelo, mágoa. pelo fato seguinte, Com o tanto que... presidente. Claro. No contexto geral da coisa, né? Porque, por exemplo, é inegável que o Mano Menezes, quando chega em 2022, ele arruma o time do Inter. Ele faz o time do Inter ser segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Ele devolve Até até... porque piorar era difícil, né? O Cacique Medina Ali Mas você ele- aplicava o pior que tá, não fica difícil. colarzinho. era difícil. Mas ele devolve uma perspectiva para o torcedor colorado, né? Aí chega 2023 e aí é aquela coisa que a gente sabe bem. A grande questão é que quando ele sai daqui, ele deixa muito claro na coletiva, quando ele chega no Corinthians, por exemplo, e solta uma letra pro Cudê, né? De que alguns aí que estavam aí achando que iam pegar a G4, aí estão atrás da gente. Pro Cudê ou pro Inter? Pro Cudê ele deu ainda como técnico do Inter em uma coletiva, dizendo que expor o grupo é uma burrice. Expor o grupo é uma burrice, Era uma burrice. porque ele... No mesmo momento Sim. em que o Atlético Mineiro via aquele período com o Cudê. E qual foi a mas- coletiva da Canalice? Canalice? A Canalice foi a última, né? Entre Palmeiras. Tá, foi a pergunta tua? Foi a minha pergunta. Como é que foi? Eu Só- perguntei que sobre o que desempenho maldade. ofensivo do Inter. Se eu perguntasse sobre o que ele tinha almoçado, ele ia me responder da mesma forma. Qualquer coisa. Tá, tava na bronca contigo. Ele tava brifado ali, infelizmente. Tava brifado? Tava brifado. Tá. A questão é a seguinte, aí se percebe que ele mesmo entendeu que o trabalho dele era pífio, né? Porque enquanto o trabalho dele estava acontecendo, ele demitiu praticamente todo mundo dentro do Inter, né? Sai o William Thomas, sai o preparador físico, sai o Sandor Landelli, e aí, por que isso acontece? Porque o Cudê não está no mercado. Porque o Cudê é muito amigo do Alessandro Barcelos, o Cudê fez um trabalho bom em 2020, a torcida, em alguma parte, pelo menos, né, queria a volta do Cudê. Então, quando o Cudê vem para o mercado, ele começa a se perceber Sim, passou a ter sombra. ameaçado. Né? Passou a ter sombra. Eu tenho uma sombra, né? Então aí ele começou a atacar, normal, né? E atacar principalmente pessoas que gostavam do Cudê, como é o caso do Lucas Colar, né? Porque na verdade a Canalice mesmo quem fez foi o próprio Mano Menezes, né? Quando ele pega e ele insinua que o Lucas estava fazendo campanha para o pelo técnico Cudê. argentino. Sim. Né? Agora, o Mano vai ter uma vida fácil no Fluminense. Porque o objetivo dele é só não cair. Então, Tu para acha que- ele ficou muito Eu acho que o Mano, Fluminense muito não calmo. cai. Não O cai o Mano, Fluminense. eu acho que assim, ó. O Mano vai questão de- ajustar o questão Não de cai, per- não assim, cai. ó, Ele vai ajustar o O Fluminense. time grande que vai cair não é o Fluminense. Questão de perfis, tá? Qual é o time grande que vai vir? Corinthians. Corinthians. Questão de perfis, assim, todo mundo, o Mano não tem perfil para o Fluminense, ou o jogador tal não tem perfil para o clube tal. Só que o Mano tem com ele uma bagagem de 2 Série Bs. Então ele conhece. Ele conhece esse momento Aliás, crítico de clube. foram essas duas experiências que alçaram a carreira do Mano. Claro. Tu acha que ele Grêmio mudou Corinthians, depois disso? Grêmio e Corinthians. Acho que ele mudou. Eu te diria... Grêmio e Corinthians. eu te Pô, ele diria chega que- na seleção por conta desses trabalhos. Na verdade eu te diria o seguinte, Corinthians, ele faz um especial. trabalho, ele faz o trabalho que vira história
que é a Série B do Grêmio, né? Pelo fato, Batalha pela dos Chega no Batalha dos Corinthians Aflitos. por conta disso? Não, ele não chega no Corinthians por causa Chega disso. no Corinthians Ele por chega conta no disso. Corinthians porque ele leva um time com centroavante que faz um gol durante toda a Libertadores a uma final de Libertadores. Pode ser também. E aí, por isso. Pode ser eu me também. lembro Porque do- todo mundo Pode na ser. época dizia o seguinte... Mas é que ali... Eu me lembro, Ali o estava Corinthians eu... precisava de alguém com experiência Não, em Série B. peraí, Mano- estava eu garotinho no meu carro, no carro do meu pai, Ouvindo na praia, Felipe Gamba aí. ouvindo Ribeiro. Felipe Gamba, Ribeiro na Neto. época, Ribeiro Neto, O Gamba é muito novo. e a informação sempre era a seguinte, Mano Menezes optará em dar 2 passos na carreira para trás, porque ele deixava o Grêmio vice-campeão Tu lembra da quem, Libertadores, tu lembra quem que rebaixou o Corinthians dentro do estádio? e aí vai pro Corinthians Pra comandar na Série B. Pra Tu comandar na lembra? Série B. Mas Lembra é que quem ali ele é o Mano inteligentíssimo, rebaixa o na Corinthians. verdade. É a né? projeção nacional. Ele é inteligentíssimo, Não que ele não porque... tivesse a projeção nacional com o Grêmio, mas nós sabemos que Claro, a projeção do diferente. Corinthians Mas é que, completamente claro, é porque ele é diferente. Mas inteligente, é que pesa porque na decisão do Corinthians Era a experiência óbvio que dele na ele ia Série B. É porque ele é inteligente, porque era óbvio que ele ia voltar com o Corinthians. O Corinthians tem um Ele ganhou a Copa orçamento do Brasil. absurdo. Mas então tu tá Sim. dando razão pro Ribeiro. Sabe por que ele tá pegando o Fluminense? Porque na cabeça dele é óbvio Só que ele vai vai dar tirar o certo. Fluminense do Não, G4. evidente, é óbvio evidente, que ele vai tirar evidente. o Fluminense. Mas pra Se a nós ambição também. mas se a ambição pra ele no Fluminense fosse Ganhar título título, é. ou Não ia Libertadores, pegar. eu tenho dúvida que ele pegaria. Acho que ele não Eu pegaria. me lembro que o Acho Mano, que ele não pegaria. o Mano treinando o Grêmio rebaixa o Corinthians em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. Empate, né? empate. Isso, gol do Jonas, acho, né? Até? Sim, gol do Jonas. E aí o Grêmio, aí no ano que vem ele já abraça a causa do Corinthians e tal. E aí ele ressurge com um atacante que o Grêmio adorava, que era o Herrera. Aí o Grêmio vai lá e traz o Herrera de novo, depois de uma grande Série B do Herrera. É, Bah, teve isso. no Corinthians. É Depois ele verdade. ganhou a Copa do Brasil em cima do Inter, É, 2009. ganhou. 2009. Felipe do Com o Ronaldo, companhia Com o limitada, Ronaldo. Jorge Henrique. É, com o Ronaldo. Ah, aquele jogo do Lango Lango? Aquele chilique lá do... Isso aí. Da Alessandro e William, né? Da Alessandro e E William. o Bom William. time aquele do Corinthians. Era um André bom time. Santos. Ô, Douglas, jogando muito. Jorge Henrique jogando muito. Jorge Henrique só contra o Inter, né? Tem No histórias, Ronaldo, esqueço, tem não- histórias pós-jogo que, bom, Nunca que esqueço o o Corinthians Douglas. foi o pessoal do Corinthians foi numa churrascaria, né? E aí ali Bah, eu sempre tenho medo dessas quem histórias. mora em Porto Alegre ali, Rua Ramiro Barcelos, né, lá pra baixo e tal, ali, região das ruas. eu sei. Tá. E aí se divertiram muito ali na churrascaria, né? Ronaldo Fenômeno deu R$500 de gorjeta para um garçom e tal. Foi super divertido. Foi um grande aquela momento. noite ali. Um grande momento. Nunca esqueço das histórias que o Douglas conta, especialmente quando ele contou num podcast que ele participou sobre como foram os primeiros treinos com o Ronaldo, né? Que ele disse que deu o primeiro passe, pô, errou, né? Aí o segundo ele errou pro Ronaldo. Aí o Ronaldo chegou pra ele e disse assim: se eu olhar pra esse lado aqui desse jeito, eu quero passe assim. Se eu olhar desse jeito, eu quero passe assim. Entendeu? Espetáculo. E ele, perfeito. Primeira bola, ele olhou, pum, Ronaldo fez o lance. Pum, mesma coisa. Aí ele disse, cara, daí é barbado, né? Eu só dava a bola nele e ele ele fazia o resolvia. gol, cara. Aí Michele Silva, Pedro Jeromel em 2025. É uma possibilidade, Gamba. O Pedro Jeromel falou ontem, né, de contrato renovado, concedeu entrevista coletiva, o zagueiro ídolo do Grêmio, e deixou aberta essa possibilidade de estar no Grêmio ainda em 2025. Vale lembrar, ele renovou até o final deste ano de 2024. Mas vamos ouvir o Jeromel mesmo falando sobre o futuro dele no Tricolor. Não, se eu não estiver ajudando mais jogando, eu paro logo. Eu quero estar ajudando dentro de campo. Claro que também consigo ajudar de muitas formas os mais jovens aí, com o meu exemplo, com a minha liderança. E eu sempre vou fazer o meu melhor aí para representar essa camiseta. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil foi no Grêmio. Então eu criei essa raiz e fui ficando, fui gostando. E hoje, com muito orgulho, tenho muita gratidão pelo Grêmio, que me proporcionou muitas coisas boas na minha vida, na minha carreira, tanto pessoal como profissionalmente. E eu só tenho a agradecer. Muito grato aí o Pedro Jeromel na sua entrevista coletiva, falando com carinho com relação ao Grêmio. E a nossa produção, capacitada demais, preparou uma tela com os números do ídolo gremista com a camisa tricolor. 399 jogos, quase 400 jogos, 214 vitórias, 96 empates e 89 derrotas, 61% de aproveitamento. A estreia dele que foi lá em 2014 contra o Novo Hamburgo, jogando 90 minutos. E aí aquele primeiro gol também em 2025. E também, aliás, 2015. E também o último gol, que foi com a camisa do Grêmio lá em 2024. Pedro Jeromel, quase 400 jogos com a camisa tricolor. É o zagueiro que joga de terno. Diogo Rossi, jogo de despedida na Arena no final do ano ou Jeromel para 25? Não. Em dezembro o Grêmio precisa fazer
a maior festa dos últimos anos realizada na Arena, não sei se maior ou do mesmo tamanho da apresentação do Luizito Soares, porque vai se despedir do Grêmio, tenho certeza que o Grêmio vai fazer isso. Coisa que não fez com o Maicon, também merecia. Isso. Vai se despedir do maior zagueiro dessa geração, né? Talvez um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Não tenho dúvida que ele briga fortemente por essa posição. E o Grêmio precisa respeitar isso, né? E precisa saber fazer esse encerramento de ciclo. Porque ele é muito duro, muito duro. Ah, mas Diogo, o Pedro Jeromel pode então sair do Grêmio e jogar num outro clube do futebol brasileiro. Tá tudo bem. O encerramento da carreira dele na passagem do Grêmio precisa acontecer. Ele mesmo fala nessa entrevista coletiva de ontem sobre a transição, né? Perfeito, sobre a passagem perfeito. do bastão. Ele ainda fala sobre o Kahneman, né? O jogador que pode ser essa transição, porque o Kahneman é mais jovem que ele, vai ficar ainda como o baluarte da defesa, como o cara que vai representar a defesa do Grêmio aí perante os outros atletas, porque o Gemerson tá aí, daqui a pouco o próprio Rodrigo Caio pode se posicionar, se voltar a jogar como a gente espera. Mas o Jeromel, assim, tem que encerrar esse ciclo, ele sabe disso, né? Eu acho que ele tem essa consciência também. Acho que o Grêmio precisa entender. E aqui eu torço que o presidente Guerra, o Antônio Brum, o Luiz Wagner, ou seja lá quem estiver aí até o final do ano, pense isso, né? O pessoal do marketing lá, o Henrique Guterres, né? Pensem esse processo de despedida do Jeromel, porque não vai ser fácil, né? Não é fácil. Olha, quantos clubes no mundo aí tiveram dificuldade de tomar essa decisão? O Barcelona mesmo, a gente já falou sobre isso várias vezes, né? O Barcelona, a forma como o Barcelona optou em manter os seus ídolos, renovando contratos. Sempre dando um novo contrato e o clube foi se afundando, foi se afundando, foi se afundando. E aí desgasta a imagem do próprio ídolo, É né? isso, é que isso. começa a ser criticado. Saída do Cássio agora, do Corinthians. A saída do Cássio, olha a saída do Cássio Corinthians. Exato. Aqui, Fábio, Quase saiu pela porta Fábio dos do fundos. Cruzeiro. Fábio do O Cruzeiro. Fábio do Cruzeiro. Cruzeiro, o Fábio do Cruzeiro, o Cássio no Corinthians, Mas aí o entendimento- próprio Índio no Inter. No Inter, mas aí o entendimento... É que no caso do Cássio, especialmente, é bem diferente do Jeromel, né? O Jeromel é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Pra mim é o maior. Uma posição, é uma posição. Tem muita gente no Corinthians que fala que o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians. Corinthians. Entendeu? Então, assim... Ah, é mas uma... tem gente Não. na frente dele, né? É que o mas Corinthians... é discutível, questão de é discutível, geração. é discutível. Por exemplo, que o o nosso Corinthians, querido... que o nosso- Corinthians Deu um doce. não tinha Libertadores e o Mundial sem o Cássio, mas né? aí que tá, por exemplo, assim, aí nós vamos entrar nessa coisa de gerações. Nosso querido apresentador, que prezo muito, entendeu? Que eu Na gosto verdade, muito. o que tu mais critica é o que tu vai fazer agora, né? Como assim? Etarismo. É porque ele é jovem e tal. Não é etarismo, é Geração. um fato, é um conflito de gerações. vamos lá. O Gamba achar o Jeromel maior zagueiro do Grêmio é simplesmente uma questão de geração. Ele não viu os outros jogarem, entendeu? Porque ele é jovem, entendeu? Pareceu uma crítica à E idade aí dele. ele confunde as coisas. Mas está tudo bem, é assim. Ele confunde, Ele as confunde. coisas. Quem é o muito maior bom, zagueiro da história Ah, do eu Grêmio? Não, pra ele é o De Leon. De Leon? Pra ele é o De Leon. Eu Pra ele- trabalhei com... Só que ok, entender que é o De Leon, pela história Mas do eu De Leon. aceito que coloque o pavilhão. Mas é que entendeu? o Ribeiro não vê o Jeromel nem no top 3 do Grêmio. Eu não Não, vi o não é. pavilhão. Então Não Aí é é forte. Ó, ele não vê no top Não, 3. não é maior que o Não Adilson no top Batista. 3. Eu trabalhei com um colega nosso que Bah. uma vez disse pra mim assim, ó, só pode contar a história, forte. só pode contar a história quem viveu parte ou a história. Eu disse, tá, mas eu sei que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, eu não tava lá. Aí ficou bravo comigo. Aí encerrou a discussão. Eu não quis bater boca, né? A grande questão aqui é a seguinte: Tem a bocas torcida que tu do não Grêmio bate. hoje, ela tem esse entendimento. Até, Nicole, se tiver uma parcial, só para me passar, pode passar aqui no ponto da A gente tem que enquete. pedir a opinião dela. Não, a opinião dela também pode ser importante. É forte, Né? né? É Se forte. quiser mandar no ponto, a gente Manda fala. no ponto. Para saber se o torcedor tem esse entendimento, que é um fim de ciclo, entendeu? No final do ano. É que eu acho que o torcedor do Grêmio ele não entende que é um fim de ciclo ainda, porque não tem ninguém melhor que ele. Por enquanto. Mas é que a Tecnicamente ruptura, falando. mas Colar, a ruptura em algum momento ela vai ter que Agora, acontecer. se o Grêmio se abre tu prolonga se o demais, tu Grêmio desgasta abre- a imagem do ídolo. Se o Grêmio abre 2025 com 2 zagueiros bons, bom, aí Jeromel, valeu, um Assim, ó, abraço. o Grêmio valeu. tem o Grêmio com, isso. assim, ó, eu sou apaixonado, eu sou torcedor do Grêmio desde pequenininho, mas o Grêmio tem um problema recente com essa lida de términos de ciclos de ídolos. Eu estou falando recentemente, anos 90, anos 2000, tem muita gente que saiu do Grêmio meio torto, meio com o nariz torcido, porque o Grêmio não deu o tamanho e A importância, né? e a Claro. importância que eles Não, estiveram o Inter ali. durante anos foi criticado por isso, né? mas é maltratar que- ídolos. mas é Só que eu deixa eu acho passar que o tem percentual duas- aqui que eu pedi para a Nicole, ela me trouxe, tá? 59% querem Jeromel para 25.
Olha como essa questão na torcida é... Mas o Colar matou ali, não tem quem, né? Mas não é que o quem fato, tem que preparar, né? o Tem fato que... de tu liberar ídolos, o fato de tu aposentar ídolos ou daqui a pouco tirar o vínculo do ídolo com o clube, ele tem 2 pontos. O primeiro, que o cara, por ser ídolo, ele já conquistou, ele tem tempo no clube e tudo mais, e ele meio que manda no clube ou no vestiário. Né? Essa é a primeira coisa. Mas o mandar não de uma forma pejorativa. Não de uma forma mandar pejorativa, pela mas liderança, por justamente tudo pela que liderança, conquistou. por tudo que ele impõe. Vira referência no Sim, vestiário. por tudo que ele Pô, impõe, o guri sai da claro. base, ele entra no vestiário profissional, ele dá de cara com o Jeromel, aqui tá minha referência. Claro, exatamente. Bom destacar isso, que não é uma forma pejorativa que eu tô falando. O Jeromel falou ontem sobre isso, né? Sobre ele, o trabalho dele hoje em campo é ajudar enquanto ele pode, mas fora do campo é ajudar, por exemplo, meninos como o Alisson, que ele citou, que é o que acabou de subir pro profissional. É isso. Ele disse assim, cara, eu falei pro Alisson, ele disse na coletiva, gente, eu falei pro Alisson, ó, agora tu é um profissional do Grêmio. Jogo, até o próprio Agora, Gustavo assim, ó, Martins. E a segunda... Todos mas, acabam olhando Gamba, pro Jeromel como uma referência. E o segundo ponto para tu ter dificuldade de tu desvincular o ídolo do vestiário é o dirigente não querer entrar para a história como o cara que aposentou o Jeromel. Não, e tem um... Como o cara que tirou o Jeromel ou o ídolo como um todo. Porque imagina, é o que o Lucas falou ali. Aí ele chega em dezembro e... valeu, Jeromel, obrigado por tudo aí. O Antônio Brum, vamos supor que o Antônio dure até lá, tá? Em janeiro... Não, né? Vai que, né? Vai durar. Ninguém mexe no Antônio Brum. Já pedi isso, por favor, tá? Deixa o dentista lá. Mas aí em janeiro, se não tiver um cara melhor que o Jeromel, é óbvio que quando... ali ó. Sabe? Quando chegar em janeiro e o Grêmio tomar um gol, lá o Brum pegou e mandou o Jeromel embora, tinha que ter deixado. Mas aí tem uma transição. Seguindo a informação de Caleb do Fortaleza, interessando ao E Inter. dependendo dos nomes e de como é feita essa transição, essa finalização de vínculo, eu tenho uma opinião muito, muito concreta sobre isso. Terminou o vínculo, acabou. Acabou. Não tem que voltar para o clube depois como coordenador técnico, como palpiteiro, como sei lá o quê. Acabou. Porque assim, depende, cara. Foi o que eu disse, depende do nome. Por exemplo, o que aconteceu com o Fernandão Internacional, ele poderia, ou o clube e as pessoas que estavam no entorno dele, ter sido evitado. Uma série de constrangimentos que o Fernandão passou quando voltou para o Inter para ser uma espécie de diretor, treinador. Eu acho que isso dá para evitar, dependendo do tamanho do atleta que se aposenta. Preservar a imagem, né? Preservar a imagem. Ai, cara, isso vai machucar ainda o coraçãozinho do velho ao longo do... Muito, né? Nossa, o Jeromel tá maluco, cara. Tá maluco. Fim de ciclos Eu vou dizer uma coisa para vocês, sempre. tá? É uma outra coisa que me deixa assim... E eu sei que é impopular, né? Mas eu não estou aqui para agradar. O Grêmio simplesmente tem que esquecer 2017. Já faz 7 anos. Atenção, torcedor. Acabou. Atenção, torcedor. Nós Nossa, vamos o avançar. Grêmio tá Nós vamos vivendo- avançar o assunto. O Grêmio está Não, nós vivendo vamos a avançar ida dos o assunto. créditos, entre aspas, de 2017. Faz 7 anos Nós vamos- isso. Atenção, Já passou. Atenção, torcedor. Já passou, olha atenção, pra frente, atenção, olha torcedor. pra frente. Nós vamos avançar, mas não esqueça de 2017. É um ano glorioso, não esqueça de 2017. Tá bom, não faça que nem o 95 Ribeiro. também Não foi. esqueça. Por que não Michele pensa em Silva. 95, então? Te lembra de 95, Sim, me lembro, mas o 96, Adilson já parou. 83. Paulo Nunes já parou, Tá, Jardel já e o parou. Jeromel tem que parar também. Sim, mas ele Pronto. vai parar no final do ano. Alô? Opa, só um pouquinho. Não, eu tô atendendo aqui o doutor Marco Aurélio. Tudo bem, doutor Marco Já Aurélio? saiu, já Tudo saiu. tranquilo? Ah, sim. Não é já briga saiu, na já geral. saiu, né? Esse personagem, Não é esse briga, personagem. não é briga na geral, não precisa acionar o juizado do torcedor. Fica tranquilo, tá tudo certo, tudo beleza, tá? Não bem. é briga Como eu na não geral, quero- não. Como eu não Seguida quero, Caleb, hein? Informação como eu não sobre o quero, Caleb. Como eu não quero arrumar uma confusão, né, nesse momento, que eu acho que não seria positivo arrumar uma confusão, não vou lembrar que teve sinalizadores no Grenal e até agora um silêncio, né, sepulcral, assim. Mas Teve, não vou é. lembrar. Michele Silva, Caleb. Vamos tirar o mando do Vamos Inter. falar sobre Caleb. Não tem mando do Inter, pode tirar. Não tem. Estamos com Caleb. dificuldade de falar sobre o Caleb, né, Gamba? Mas vamos lá. Esse jogador que hoje está no Fortaleza interessa ao Internacional. Meio atacante de 24 anos, tem contrato lá no Fortaleza até o final do ano de 2026.
O Inter tem interesse por esse jogador porque entende que ele tem ali características parecidas para substituir Maurício, que foi negociado com o Palmeiras. É importante dizer que, por parte do Fortaleza, o entendimento é de que o Caleb, mesmo convivendo com lesões, ele ainda tem algo para dar para o Fortaleza. Então o clube aposta que sim, ainda quer contar com ele, entende que após ele passar por esse período de lesões que já dura algum tempo, ele vai sim ajudar o Leão do Psi. Caleb, na pauta do Internacional. Preciso te ouvir, Ribeiro Neto. Que medo. O Caleb já jogou com Poder? Jogou no Atlético Mineiro. Jogou no Atlético Mineiro. Também se falou no que? Pedrinho, né? Também? Não, Pedrinho não vai. Não vem. Por que será? Por que será? Por que será? O Cudê é previsível demais. Porque Ele é quer barato, todos os Ribeiro. caras que jogaram com É ele. barato, cara. Pô, Não, é mas- brincadeira. Ele já fez isso no Atlético só um Mineiro. pouquinho. tua análise sobre Agora... o Caleb. Não. Peraí, só um pouquinho. Não, agora vamos me enlouquecer. Vamos me Ordem. enlouquecer. Prof. Não, Ribeiro Neto, vamos fazer um processo empático, tá? Tu é chefe aqui da Bandeirantes, tá? Tu vai contratar... Não, vou fazer um processo empático. Hashtag fica a dica. Não dá ideia. Não dá ideia. Aqui, ó. Tá, mas não precisa ser na Bandeirantes, Já então. fui, Tu é já fui chefe em bastante. alguma empresa, tu vai Não, contratar também um cara que tu conhece? Não. Tu vai contratar um cara que tu conhece ou tu vai contratar um cara que tu não conhece? Não é que aí que tá. Ele chegou, olha só, essa é bem a verdade, tá? Vamos lá, Atlético Mineiro, ele repatriou Patrick, Edenilson, Sarabia, Sarabia é Bruno Fux. Cara, não pode fazer, o clube não pode se permitir isso. Não, mas Sabe? beleza. Aí que tá, ele só traz Ok. os caras dos bruxos Concordo. dele. Para com Se isso, for cara. bom, pode. Para com Concordo isso. contigo. Eu me For bom, pode. lembro que em 2010... A Nicole traz a informação Ah. para nós aqui que o Caleb não trabalhou com o Tchatcho no Galo. Não trabalhou. Eu me ó. lembro que em 2010 o Silas trouxe o Avaí todo pro Grêmio. Ferdinando. Ferdinando, Marquinhos. Todo o Avaí parou em Porto Alegre! É verdade, cara. Todo o Avaí, cara! Ah, não! Peraí, Ferdinando, Oséia! Oséia! Toro Ferdinando. O falecido William Batoré. Pô! Que são cara, jogadores é da muito confiança do verdade treinador. isso, velho. Confiança. São jogadores da confiança. O De cara faz uma novo. base ali com os bruxos, mas velho. dito isso- Vocês estão espantados com isso. Isso acontece desde sempre. Mas tem que parar aí. O cara vai pro clube e traz dois Ribeiro quer bruxos. mudar o Cara, Acontece aqui- no futebol e na vida, né? Pedro Espinosa Ah. acabou com a minha tarde. cara. Pô, velho. Ele acabou com a minha Lembrou tarde. do Havaí cara. do Silas no Grêmio. Silas, Dito cara. isso, Ídolo do São Lourenço. Dito isso. O menino Caleb, ele tem uma lesão, ele vem de lesão. São Vamos ver. 80 dias parado. Vamos ver. Ele não vai vir jogar no Inter. Não vai jogar. Não vai. Que Ribeiro, beleza, 80 Internacional. dias parado. Eu posso dizer categoricamente pra vocês aqui que o trabalho do Dorival é mais fraco que o Diniz na seleção. Mais fraco? Mais fraco. É que- É inaceitável. Mas eu acho louvável a tentativa do Dorival na renovação. Eu tô vendo a Eu acho renovação. louvável. Sim, O cara Savinho, acostumado claro. com Romário, Edmundo, Ele põe o Bebeto, Hendrick aos Ronaldo 40 Nazário. do segundo Isso. tempo. Savinho, Ele Ah, dá. não, mas aí é o Não. saudosismo de O novo. Savinho Não, É o saudosismo. Cudê Savinho. colocando Não, Gustavo não. Prado aos Não, 40 Gamba, é pedindo Gamba, no programa. Gamba. Ele botou o Hendrick aos 40 do segundo tempo. Nós somos de uma época que o Brasil se postava contra a Colômbia e os caras se mijavam Futebol, nas né? calças. Intervalo, já voltamos. Legal, vou na Colômbia, tá? De volta com Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. Tá tudo certo já com o Pedrinho Espinosa, né? Deu né? Tá tudo certo, né? Os colombianos que, né? Duas Tiveram coisas problema. rápidas. Vamos lá, seu jogo. A primeira, a Comebol confirmou que foi pênalti, tá? Tá errado na a análise. Comebol. Pênalti. E na tela aí, um convite especial, o jogo beneficente que acontece nesse final de semana, dia 6 de julho, 10 horas da manhã, lá no campo da Lomba, em Viamão. Está sendo preparado pelo pessoal do consulado do Ô, Inter meu de vizinho. Viamão. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível ou um agasalho, consulado do Inter de Viamão versus consulado do Grêmio de Viamão. 10 da manhã no campo do Isso, Lomba. presença de ex-atletas, tá bem? Muito Tá bem. feito o convite. Lembrando- Muito obrigado. Seguindo o resultado da enquete, hein? Lembrando agasalho, gente, agasalho, é Vai, inverno. muito Não frio, leva né, gente? camiseta regata e saco de sal, tá? É agasalho e comida. Os caras têm mania de fazer isso, cara. Muito bom, isso aí. Mas às vezes um salzinho é importante. Não. Se uma pessoa puder levar um sal. mas pô, Equilíbrio. Resultado final da enquete, que falou sobre Pedro Jeromel. Jeromel para 25, sim ou não? Vamos saber o resultado da enquete, senhor Lucas Colar. vai lá. A gente já trouxe aqui uma esse parcial sorriso, que e maldito confirmou. sorriso. 59% entendendo que Jeromel tem que ficar para o ano de 2025. Meu Deus do céu. Esse sorriso me mata, né, velho? É.
Esse sorriso Viu, muito Ribeiro? Estamos presos no passado. Tu viu, Ribeiro? Como é que é o pensamento do torcedor? Tu viu como vai ser difícil essa Tem ruptura coisas de que só ciclo? vão pra frente, Difícil. Ribeiro. Tem Uma coisas vez que só eu- vão pra frente o dia que as pessoas esquecem o passado. Uma vez eu fui no restaurante internacional em Onde, Porto Alegre. professor? É que na fatura vem restaurante internacional. Ah, perfeito. E uma menina sentou ao meu lado e disse, estou presa ao passado. E eu disse, vamos no toboágua que tudo se resolve. A gente se diverte juntos, empurra e tal. Essas coisas assim. Cara, eu preciso almoçar. Vem, Mota.